Para fazer esta peça, eu utilizei a linha Fashion Egito da Têxtil Piratininga. É um fio 100% algodão, tex número 300, e eu trabalhei com um fio duplo. Se você quiser trabalhar com um fio simples, eu recomendo o fio AMI, que também é da Têxtil, e tem a espessura mais ou menos o dobro do fio Egito. Essa cor aqui é a cor vermelha, e eu trabalhei, como eu usei fio duplo, com a agulha de 4 milímetros, poderia ser até a 4,5 se o seu ponto for bem apertado. E as franjas eu vou fazer com o fio Ayla, que também é da Têxtil Piratininga, porém é poliéster. A tex desse fio é 779 e ele dá aquela franja com movimento e brilho que a gente já conhece aí das peças com franjas que estão super na moda. Eu trabalhei aqui a peça em top-down, que significa de cima para baixo. Eu fiz com abertura nas costas, porque como é uma peça piloto, se eu trabalho ela circular e depois não se ajusta bem ao corpo, eu não consigo aumentar. Então, eu fiz com essa intenção. Se for necessário aqui, eu consigo aumentar nas costas, mas você pode trabalhar também de forma circular, sem problemas, já sai a peça pronta e não precisa se preocupar com o fechamento nas costas. Eu fiz o ponto vazado aqui, né, o filê de ponto alto com uma correntinha nas costas, nas mangas, e aí na parte da frente eu fiz ela mais fechadinha, somente com pontos altos, isso também é opcional. Pode fazer toda vazada, toda fechada, pode fechar também nas costas, aí vai do seu gosto. Então, a gente começa aqui pela parte superior. Eu não contei a quantidade de correntinhas, mas eu vou passar para vocês a quantidade de quadradinhos que eu coloquei em cada parte. Então, começando aqui pelas costas, nas duas partes das costas eu tenho 8 quadradinhos, que são esses daqui. Aí, eu tenho o meu aumento e o meu leque. Nas duas mangas, eu tenho 12 quadradinhos aqui, sem contar o leque e o aumento, tá? Somente a parte aqui dos quadradinhos. E na parte da frente, eu coloquei 14 quadradinhos. Então, a gente começa com uma correntinha bem grande, vamos trabalhando essa divisão de quadradinhos, e as correntinhas que sobrarem ali no final, a gente desmancha. E por isso, não tem necessidade de contar aqui as correntinhas iniciais. Você pode até medir ali no seu corpo, mais ou menos, né, uma correntinha que faça a volta na sua cabeça. Vou passar aqui a medida em centímetros, mais ou menos 80 centímetros de correntinha inicial. Para trabalhar com o fio duplo, como a gente vai usar mais de um novelo nessa peça, você pode abrir 2 novelos e puxar aqui o fio de fora. Ou, se você quiser, você pode dobrar aqui para retirar o cone interno aqui de papelão. E aí, você vai puxar um fio de dentro e um fio de fora do seu novelo. Ó, então, tirei aqui, puxo um fio de fora, que já tem uma ponta aqui. E um fio, eu vou procurar ele aqui dentro. E vou puxar ele aqui. Então, eu vou aqui com o fio duplo e a agulha 4. Essa primeira carreira de correntinhas, eu faço ela bem soltinha, tá? Sem apertar os pontos. Pode até fazer com uma agulha maior, se você não consegue fazer ela assim mais soltinha. E vamos para aproximadamente 80 centímetros de correntinhas. Então, eu tenho aqui, olha, aproximadamente 80, 90 centímetros de correntinhas. Essa medida inicial para o tamanho adulto vai ser igual para todos os tamanhos, porque essa parte aqui é a parte que vai passar pela cabeça. E mais ou menos todos os adultos têm uma medida de cabeça mais ou menos semelhante. O que vai alterar na medida dessa peça é o comprimento das cavas e depois o comprimento
até a cintura. Então, para todos os tamanhos, você vai começar com essa mesma medida. Eu coloquei aqui na lateral um ponto alto de borda, então, eu vou subir aqui 4 correntinhas, que são 3 de altura e uma de base do meu ponto alto, e faço mais um. É legal você pegar aqui pela alcinha de trás da correntinha, para o seu ponto não esticar, tá? Então, deixa eu mostrar aqui mais de pertinho. Eu tenho a minha correntinha aqui, eu não vou pegar nessa alça, que normalmente eu pegaria, e sim nessa alcinha aqui, ó, de trás, correntinha, pra fazer o seu ponto alto, ok? Nessa carreira toda. Aqui eu já vou começar os quadradinhos, que são uma correntinha de espaço, pulo um pontinho aqui da base, venho no próximo e faço o ponto alto. Aqui eu estou começando pela metade das costas. Então, como eu falei pra vocês, serão 8 quadradinhos em cada lateral das costas. Aqui eu não conto esse de borda, tenho um quadradinho. Pulo um de base, venho no próximo. Tenho 2 quadradinhos. 3. Correntinha, pulo uma da base. E ponto alto, já tenho 4 quadradinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7. E 8. Então, terminada aqui essa primeira faixa, nós vamos para o nosso aumento. Todos os aumentos em todas as carreiras serão da mesma forma. Eu faço aqui o meu último quadradinho. Eu vou pular um ponto da base sem correntinha em cima e fazer 2 pontos no mesmo. Pulo um ponto da base sem correntinha em cima e faço ponto alto, 2 correntinhas e ponto alto. Não pulo nenhum aqui em cima, né? Não faço correntinha, pulo um da base e mais um aumento. Então, em todas as carreiras será dessa forma, sempre que eu tiver o aumento. Então, o primeiro passo, eu venho aqui direto, sem correntinha em cima, pulo um da base e faço o aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto. Volto aqui na mesma alça, 2. Sem correntinha em cima, pulo um da base, venho no próximo, faço o leque. Ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, no mesmo de base. Não faço correntinha em cima, pulo um da base, sempre pegando aqui pela alcinha de trás da correntinha, e faço 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, aqui vai começar a se formar o ângulo da nossa peça. É o aumento e o cantinho. Esse ponto aqui, ele não conta como o último do quadradinho, tá? Então, eu tenho aumento e mais um sozinho para começar a próxima sequência de quadradinhos, que será de 12 quadradinhos para as mangas. Então, eu venho direto, pulo um da base, sem correntinha em cima, e faço o primeiro ponto da nova sequência de quadradinhos. Ponto alto, correntinha, pulo um da base, ponto alto. Então, aqui eu tenho o meu primeiro quadradinho dessa nova sequência, vou fazer 12.
Bom, então, depois aqui do meu aumento, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. E vou repetir o mesmo aumento. Pulo um da base, sem correntinha em cima, faço 2 pontos no mesmo. Pulo um da base e faço o leque do canto. Ponto alto, 2 correntinhas e ponto alto no mesmo. Pulo um da base e mais um aumento. Dois pontos no mesmo. Pulo novamente um da base e faço o primeiro ponto alto, que será a sequência de quadradinhos da frente da peça. Então, aqui, ó, já dá pra ter uma ideia, ó. Eu tenho aqui metade das costas, uma manga, né, que será dobradinha assim. E agora, eu tenho toda a parte da frente com 14 quadradinhos. Mesma coisa, correntinha em cima, pulo um da base, venho no próximo e faço ponto alto. Correntinha, pulo um da base e vou fazer a sequência aqui de 14 quadradinhos. Já volto para mostrar para vocês. Terminei a parte da frente com 14 quadradinhos, vou repetir o canto do aumento da mesma forma. Pulo um ponto de base, faço 2 pontos no mesmo. Pulo um ponto de base e faço o leque do canto, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto. Pulo um da base e faço mais um aumento. Agora, eu vou seguir com mais uma sequência de 12 quadradinhos, que são a segunda manga. Faço ponto alto, pulando um de base, venho no próximo. Esse é o primeiro ponto alto aqui da sequência de quadradinhos. Vou fazer 12 da manga e, novamente, mais um canto exatamente igual. E vou finalizar com 8 quadradinhos, que é a última parte das costas. Então, eu vou adiantar essa parte aqui e já volto para mostrar. Então, terminei aqui, ó, a última parte das costas. Só para relembrar, a gente começou com 8 quadradinhos, um canto, aqui na manga, 12 quadradinhos, na frente, 14, a outra manga, mais 12, finalizei com 8. E aí, depois desse último ponto alto, eu faço mais um na sequência, que é o meu pontinho de borda. No meu caso, aqui, sobraram algumas correntinhas, é só a gente desfazer aqui pelo avesso. Se sobraram muitas, você pode cortar. O meu sobrou pouquinho, então, ó, só vou desmanchando aqui. E se faltar também, você pode acrescentar aqui no final, tá? Prende um fiozinho ou já deixa um fio excedente aqui no início, né, pra garantir. E faz correntinhas pro outro lado, pra completar. E aqui, ó, fica certinho o acabamento. Então, se a gente fosse trabalhar a peça circular, ela já estaria dessa forma aqui, né, com costas unidas nas costas. Da mesma forma, eu faço 8 no início e 8 no final para fazer a subida das carreiras. E o acabamento fica mais bonito no meio das costas. Como eu vou fazer aberta, vai ficar assim. Posso até fechar aqui com um alfinetinho. Fica mais fácil de ir provando no corpo. A partir dessa segunda carreira, eu já comecei a trabalhar a frente toda fechada, sem as correntinhas de espaçamento. Aqui, então, você vai escolher se pode fazer frente e costas mais fechado e manga vazada, ou toda vazada, enfim. Então, aqui, eu vou subir, sempre nas laterais, né, com 3 correntinhas, que equivalem ao primeiro ponto, e eu vou trabalhar carreiras de ida e volta.
A diferença é que se você for trabalhar circular, você vai trabalhar sempre no direito, voltado para fora, não vai ter carreira de ida e volta. E aí, eu faço ponto sobre ponto. Ponto alto sobre ponto alto, correntinha e venho no próximo. Cheguei aqui na parte do aumento, eu faço a correntinha, e aí, no meu segundo ponto do aumento, eu faço mais um aumento, ou seja, já acrescentei aqui um quadradinho a mais nessa carreira. Então, nesse segundo ponto é que eu vou fazer o meu aumento, fica assim. Venho direto no leque, e o leque será sempre igual, ponto alto, duas correntinhas e ponto alto dentro do espaço de correntinhas. E aí, do outro lado, eu sigo o mesmo raciocínio. Então, se eu aumentei aqui no segundo pontinho do leque, aqui eu aumento no primeiro, que é o mais próximo do leque. Faço aqui 2 no mesmo. Correntinha, pulo da base e continuo trabalhando ponto sobre ponto. Então, aqui na parte das costas, eu fiz vazado, na manga também vou fazer vazado. Então, eu mantenho aqui a correntinha de espaço e ponto alto sobre ponto alto. Nas mangas, eu vou ter aumento dos dois lados. Aqui nas costas, somente na parte interna, né? Na parte aberta, eu sigo trabalhando reto. Último quadradinho, aqui no meu aumento, no segundo ponto do aumento, faço um novo aumento. O leque do canto, ponto alto, duas correntinhas e ponto alto. Mais um aumento na sequência. E agora, eu vou começar a trabalhar a parte sólida, né? Sem os pontinhos vazados. Então, ao invés de fazer correntinha e pular esse ponto, eu já venho nele e faço ponto alto. No próximo, também faço ponto alto. E nas correntinhas, eu acrescento também um ponto alto. Bem fácil. Então, agora, é ponto em cima de ponto e também em cima da correntinha. Somente na parte da frente. Nessa primeira carreira, eu tenho que prestar mais atenção para não passar reto aqui e continuar fazendo o ponto vazado. A partir da próxima, a gente já tem o ponto de referência na carreira anterior. Então, sempre nesse bloco aqui da frente, vai ser ponto sobre ponto. Sem correntinha de espaço. Cheguei aqui no final da carreira, eu faço ponto sobre ponto, e não posso esquecer que temos o aumento também no último ponto da carreira anterior. Aqui no aumento, eu faço mais um aumento, tá? Não é porque a gente vai trabalhar a parte aqui toda fechada, né, de pontos altos, que a gente não vai fazer aumentos nas laterais. Faço o meu leque, e aí sigo até o final da carreira, agora já com o ponto vazado de correntinhas. A próxima carreira, a gente vai ter uma pequena diferença
na finalização da carreira. Aqui eu tenho um ponto, uma correntinha e um leque de aumentos. Na próxima, a gente vai ficar com um ponto seguido do aumento. Essa é a única diferença e eu já vou mostrar para vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, lembrando de sempre fazer o último ponto e o ponto de borda aqui em cima das 3 correntinhas de subida da carreira anterior. Subo novamente 3 correntinhas, viro, vou trabalhar ponto sobre ponto, com a correntinha de espaço, nesses bloquinhos aqui das costas. E aí, chegando lá no final, na parte do aumento, nós vamos ficar com um ponto alto, sem correntinha de espaço e o aumento na sequência. Vai ficar intercalado uma carreira com a correntinha na parte do aumento, né? E outra sem a correntinha. Ao longo da carreira aqui, os bloquinhos seguem da mesma forma, somente na parte do aumento que nós teremos essa diferença. Chegando aqui no último quadradinho, eu faço no primeiro ponto do aumento da carreira anterior, fechando aqui o quadradinho. Não tem correntinha, eu venho direto no próximo ponto e faço o aumento. Então, é essa diferença que a gente vai ter entre uma carreira e outra. Uma vai ficar assim, quadradinho e aumento. A seguinte fica quadradinho, um ponto aqui fechando e mais o aumento, tá? Então, vai ficar praticamente um lequezinho de 3 e 2. Isso intercalando em todas as carreiras. O leque se mantém aqui da mesma forma, tá? Vai mudar somente o pontinho do aumento, que é antes e depois do leque. Na segunda parte aqui, a mesma coisa, ó. Nesse ponto aqui do aumento, faço o aumento. Não pulo nenhum, no próximo eu faço ponto alto. Então, ficam 3 aqui na sequência. E volto para os meus bloquinhos. Fiz aqui mais um cantinho. Agora, nós vamos para a parte da frente, que é sólida. Então, aqui não vai mudar, porque eu já tenho o aumento. E, na sequência, eu já vou trabalhar somente pontos altos. Você vai notar essa diferença que eu falei, que fica um ponto e um aumento seguidinho, né? Como eu mostrei aqui. Nas partes que são quadradinhos vazados. Na parte sólida, continua a mesma coisa. E aí, a gente vai seguindo, trabalhando essas carreiras de ida e volta. Você vai medir no seu corpo. No meu caso, até a altura das cavas, foram 20 carreiras. O meu tamanho é um GG e eu tenho bastante busto. Então, eu segui aqui, olha, 20 carreiras. Eu acredito que para um tamanho P, aproximadamente aqui com 15 carreiras, você já possa fazer o fechamento. Mas eu recomendo que você meça no seu corpo, porque às vezes tem mais busto ou menos busto, enfim. Para mim, tamanho GG, foram 20 carreiras. E agora, a gente vai começar a trabalhar somente frente e costas, sem trabalhar a parte das mangas. Como que a gente faz isso? Eu já prendi aqui, olha, com um alfinetinho. Essa parte aqui vai ficar reservada para as mangas. E aí, eu começo aqui a minha carreira, que eu já iniciei. Já cheguei aqui na parte das cavas. Se for necessário, você pode até fazer algumas correntinhas aqui, tá? Então, eu vou fechar aqui o meu último quadradinho. Deixa eu ver, aqui eu tenho o aumento. No meu leque, eu vou fazer da seguinte forma: um ponto alto, uma correntinha. Ao invés de seguir o leque aqui nessa parte, eu vou fechar já no próximo. Então, eu vou deixar as mangas de fora e vou seguir aqui a minha carreira. Então, eu fiz ponto alto, 2 correntinhas, né, do meu leque. O segundo ponto alto eu faço aqui do outro lado.
Então, ele já ganha um pedacinho aqui também, embaixo das cavas. Faço o meu aumento no ponto seguinte. E agora, aqui, eu vou seguir a parte da frente, então, será toda de pontos altos. Cheguei aqui na lateral, vou repetir para vocês como a gente faz essa união aqui das cavas. Então, eu venho até o meu último ponto, faço o aumento aqui no último, 2 pontos no mesmo ponto. O meu leque, eu começo aqui deste lado, ponto alto e 2 correntinhas, e finalizo do outro lado, com mais um ponto alto. Faço aqui o aumento. E agora, a gente vai trabalhar somente frente e costas. A partir da próxima carreira, eu não vou mais fazer esse aumento. Vou seguir reto, senão a sua peça vai ficar evasê. Caso você queira um vestido, pode seguir fazendo aumentos, mas não em todas as carreiras, senão vai aumentar muito. Aí, eu recomendo aumentar distribuídos também ao longo da carreira. Aqui, ele vai acabar ficando um bico na sua peça, tá? Então, a partir da próxima, a gente já não trabalha esse aumento antes e depois do leque. Aqui, eu sigo para as costas, pulei aqui a parte da manga, né? Volto a trabalhar o ponto com a correntinha de espaço. Próxima carreira, eu subo aqui 3 correntinhas e continuo trabalhando, só que agora, somente frente e costas. Lá na parte do leque, eu paro de fazer os aumentos e paro de fazer os leques também. Eu vou seguir uma parte reta agora, tá? Chegando aqui na parte das cavas, você vai distribuir os quadradinhos iguais, né, de um lado e do outro. Aqui eu já não faço aumento, só faço aqui o meu quadradinho, mais um pegando aqui no espaçamento. Na parte da frente também não vai ter aumento, então, venho direto aqui. E aí, começo a trabalhar a parte sólida, sem espaçamento de correntinhas, que é a frente da minha blusa. Aqui, eu pretendo fazer fechada mais ou menos até a altura do busto, né? Pra cobrir o busto, a parte do top que eu uso aqui por baixo. E aqui, a partir de uma certa medida, vai depender de corpo para corpo, depois eu até vou passar para vocês quantas carreiras eu fiz. Eu pretendo fazer ela vazada também na parte da frente, principalmente porque as franjas vão acabar cobrindo, então não tem problema ficar com essa parte vazada. Aqui, a única coisa que você tem que se atentar é fazer os mesmos quadradinhos de um lado e do outro. Então, aqui eu fiz 2 no espaçamento, né, das correntinhas, e segui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Sigo aqui, com a parte toda fechada. E já volto para mostrar para vocês. Bom, aqui eu fiz a primeira carreira do ponto filê vazado. E a partir de agora, eu vou mudar para a agulha 4,5. Por quê? O ponto vazado, ele acaba ficando mais estreito, na mesma quantidade de pontos do ponto sólido. Então, já vou mudar para agulha 4,5 para compensar essa diferença. E eu também vou aumentar 4 quadradinhos. Um aqui bem no início da parte sólida, então, vou aumentar um aqui, de cada lado. E na altura do busto, eu provei a peça bem aqui na direção do busto, eu também vou aumentar um quadradinho aqui de cada lado. Centralizando 25 centímetros aproximadamente. Então, para aumentar, a gente só faz 2 quadradinhos no lugar de um deles. Vou fazer aqui o início da carreira, já troquei aqui para agulha 4,5. Continuo com o ponto de borda. E aí, conforme você for vestindo no seu corpo, se você achar necessário, você pode também aumentar mais quadradinhos de acordo
como você quer a sua peça, mais soltinha, mais ajustada. Se quiser uma bata, aí você aumenta bastante, enfim. Aqui no início eu faço quadradinhos um sobre o outro. E chegando aqui, olha, aonde eu pretendo fazer o aumento, ao invés de fazer o ponto alto no próximo ponto, eu faço dentro do espaço uma correntinha, pulo aquele ponto alto onde eu faria, né, o ponto normal. No próximo espaço, eu faço mais um ponto alto, correntinha, e aí eu volto a seguir aqui em cima do ponto alto. Então, o que aconteceu? Eu tinha 2 pontinhos aqui na base, 2 quadrados, e exatamente em cima deles, eu fico com 3. Então, na próxima carreira, eu já vou fazer ponto sobre ponto. A mesma coisa eu vou fazer aqui nessa minha marcação. Ponto alto, correntinha 1 no espaço, correntinha no outro espaço, correntinha e no ponto alto. Vou chegar aqui e já mostro novamente pra vocês. Cheguei aqui na minha marcação, eu vou fazer correntinha, ponto alto dentro do espaço, correntinha, pulo esse ponto e vou no próximo espaço com mais um ponto alto, correntinha e volto a trabalhar ponto alto, em cima do ponto alto. Mesma coisa, ó, daqui até aqui, eu tinha 2 espaços e fiquei com 3. Então, vou terminar aqui a minha carreira e depois eu sigo ponto sobre ponto. Se eu ver que é necessário, eu vou fazer mais algum aumento aqui nas próximas carreiras, mas eu acredito que esse daqui já será suficiente pro efeito que eu quero. Bom, pessoal, então, eu segui aqui, trabalhando o corpo da blusinha. Na carreira seguinte, onde eu fiz os aumentos, eu aumentei mais uma vez nas 2 laterais, tá? Por isso que ele ficou assim, ó, um pouquinho maior nessa parte. Então, no total, foram 2 aumentos aqui, na abertura, 2 no início, bem abaixo aqui dessa parte sólida, e mais 2 na linha do busto. Então, você pode fazer, inclusive, todos na mesma carreira. Eu acabei fazendo na próxima, mas pode fazer na mesma. Eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras do ponto vazado. Voltei para a agulha 4 e trabalhei pontos altos na última carreira. Eu provei no corpo e aqui na cava eu vou costurar fechando aqui mais ou menos uns 2 dedinhos, porque acabou ficando muito cavada pra mim, então você pode fazer esse ajuste também. E agora eu vou fazer um acabamento em pontos baixos ao redor de toda a peça. Então, pegando aqui as 2 aberturas, decote, barra e as 2 manguinhas, depois de costurar essa parte aqui que eu vou fechar um pouco a mais. E aí, eu volto para a agulha 4, né? Eu já fiz essa última de pontos altos com a agulha 4. E agora, eu faço ponto baixo, um para cada ponto, para uniformizar a peça, fazer um acabamento. Caso tenha ficado diferente aqui, ó, avesso e aqui direito, a gente já resolve esse problema com essa carreira de pontos baixos. Então, eu vou começar aqui na lateral aqui das costas. Faço o nozinho corrediço, e agora será pontos baixos, né? Então, vem aqui no ponto baixo, na correntinha também. No ponto e na correntinha. E assim eu vou contornando aqui todas as aberturas da minha peça. Eu esqueci de dizer pra vocês, mas na parte da frente, a parte sólida, foram 28 carreiras, depois mais 14 do ponto vazado. Terminei os acabamentos em pontos baixos, fechei aqui na cava, fiz também o acabamento nas cavas,
E agora, eu vou fazer a costura da parte de trás. Eu vou deixar na parte aqui superior 12 centímetros, até 15 centímetros poderia ser, ó, 12. Vou marcar aqui. Daqui pra baixo, eu vou costurar, fechando as costas. E aqui na parte superior, eu vou fazer um cordãozinho pra amarrar. Dos dois lados, um cordão de correntinhas simples. E aqui, vou fechar com costura. Então, daqui pra baixo, eu vou alfinetar essa parte. Eu vou fechar pelo lado do direito mesmo. E vou costurar com agulha de tapeceiro, com o próprio fio Egito. Aqui na parte superior, eu já vou demonstrar o cordãozinho. Então, aqui eu deixo mais ou menos 50 centímetros de fio pra frente. Eu estou com a agulha 3,5, venho aqui bem no cantinho, prendo o meu fio. E aí, com esse fio aqui da frente, eu faço uma laçada, e com o fio do novelo, eu faço a correntinha. Laçada, correntinha. Faço aqui um tamanho suficiente para amarração. Poderia fechar com um botãozinho também. E vou fazer isso aqui nas duas laterais. Fiz aqui o cordãozinho com 20 centímetros e para arrematar, a gente só passa aqui todos os fios restantes, eu cortei para ficar do mesmo tamanho, né? Passo por dentro e aí posso deixar essa franjinha aqui ou esconder por dentro do cordão. Então, já temos o fechamento aqui da parte superior, com esse lacinho, e vamos para a costura. Eu vou costurar de baixo pra cima, pra alinhar bem aqui a barra. Eu coloco o fio dobrado na agulha de tapeceiro, essa aqui é a número 18. Fico com a alcinha pra fazer o nozinho invisível. E aí, eu vou pegar um ponto de um lado, um ponto do outro. Prendo aqui, ó, pegando as duas alcinhas. Passo por dentro. E aí, vou pegar aqui bem no cantinho o primeiro ponto, de dentro pra fora. Do outro lado, a mesma coisa. De dentro pra fora, pegando as duas alças. De dentro pra fora. Como eu não contei, pode ser que eu precise pegar um ponto a mais de um lado, ou duas vezes, enfim. Se você contou, vai ter a mesma quantidade de pontos baixos, aí é só ir pegando um de um lado, um do outro. Por isso que eu alfinetei. Então, chegando aqui, se ficar um pouquinho a mais para um lado do que para o outro, eu já vou ajustando aqui nessa costura. Vou fazer isso até a minha marcação aqui de 12 centímetros, arremato, e aí, tá finalizada a nossa blusinha. Com a blusa finalizada, agora nós vamos colocar as franjas. Você pode colocar elas retas assim, seguindo a carreira, você pode colocar assimétricas, que também tá usando bastante agora. Eu vou colocar em triângulo, então, eu medi aqui o meio do decote até aonde termina aqui a parte sólida. E na altura aqui das cavas, mais ou menos na metade das cavas, e eu vou riscar com um giz de costura, para eu seguir aqui a referência de onde eu vou colocar as franjinhas. Eu vou fazer com o fio Ayla, que é poliéster, e todo fio de poliéster você tem que selar a pontinha quando corta com uma chama, pode ser isqueiro ou uma vela, para que ele não desfie.
Para cortar as franjas, eu vou usar aqui como referência um caderno. Ele tem 28 centímetros. E aí, eu vou enrolando. Corto. E eu vou colocar franjinhas de fio duplo. Então, eu pego aqui 2 fios. De qualquer forma, a gente tem que depois aparar e deixar bem certinho. Mas a gente procura deixar aqui o mais certinho possível. Venho aqui na minha marcação, pego um ponto, puxo a alcinha e passo por dentro. E aí, vou acompanhando a minha marcação, colocando esses bloquinhos aqui de 2 fios. Terminei a primeira camada de franjas e eu ainda tenho fio suficiente aqui para mais uma camada, então eu vou levantar essas franjas. E aí, mais ou menos aqui, ó, na largura da régua, um pouquinho a mais, eu vou fazer uma nova marcação. E vou colocar mais uma camada por baixo dessa daqui que eu já coloquei. Ficou 5 centímetros. Vou colocar 5 aqui do outro lado. E aí, vou colocar aqui, ó, mais franjinhas. Bom, gente, coloquei aqui no manequim pra acertar as pontinhas. Então, eu vim com a tesoura aqui, acertando. Foram poucas pontinhas que ficaram fora. E agora, a gente vai queimar todas elas com o isqueiro. Cuidado pra não queimar o dedo e não deixar a pontinha muito escura. Uma vez, num vídeo meu, me falaram que tem que usar a chama azul do isqueiro, mas o meu isqueiro não tem chama azul, então, eu vou aqui com cuidado. Ó, ele é inflamável, então, cuidado aqui pra não incendiar tudo. E é um trabalho de paciência, porque tem que ser feito franja por franja nas 4 pontas.